Gente, então vamos lá, sejam bem-vindos à nossa continuação, né, de aula de sistema circulatório. Essa sequência, na, no modelo antigo, né, na sequência antiga do livro passado, a gente tinha em 4 capítulos, esse livro traz em 1, certo? Em 4 capítulos, esse livro traz em 1. Desculpa, em 3 capítulos, esse livro traz em 1, que é o sistema circulatório, o sistema, o sangue, o sistema linfático e o sistema excretor. Certo? Então, são 4 sistemas, muita informação, é um capítulo só, mas é muito mais informação do que a gente viu até agora nesses 4 capítulos. Então, a gente comentou a respeito do sistema de circulação, quais são os componentes que tem no sistema circulatório. A gente tem o componente coração, tá, com a função de bombeamento. A gente tem os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Né? Então, basicamente, a gente tem essas informações aí do sistema circulatório. Eu comentei na aula anterior, sobre a estrutura e funcionamento do coração. Né? Ele tem um músculo, que é o miocárdio, com a função de contração. Ele tem 4 cavidades, 2 superiores chamadas de átrios, 2 inferiores chamadas de ventrículos. Entre átrios e ventrículos, eles são divididos do lado direito e lado esquerdo, átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo. E entre os átrios e os ventrículos existe uma abertura, mas com uma válvula, tá? Que vai permitir a passagem do sangue no sentido e evitar que ele retorne para a cavidade anterior. Essa cavidade anterior seria os átrios. Da mesma forma, a gente tem nas saídas das artérias e a gente tem na entrada das veias, na chegada das veias nos átrios, né? Para evitar que o sangue, quando o coração contraia, esse sangue não retorne para as veias. Quando ele contrai no ventrículo, evita que ele volte para os átrios. Então, essas válvulas, elas evitam refluxo de sangue. Existe um problema cardíaco que a gente chama de sopro cardíaco. Certo? Então, é um dos problemas que a gente vai ter que abordar depois, e depois vocês vão fazer alguma coisa a respeito desse assunto, desse tópico. O sopro cardíaco é o mau funcionamento da válvula cardíaca. Tá? Então, imagina o seguinte, imagina aí, o sangue está passando, está vindo de mim para cá, eu sou o átrio e vocês são o ventrículo. Tá? Então, daqui para lá. Então, o sangue passou, ele tenta voltar, a válvula fecha. No momento que a válvula fecha, ela faz barulho, tá? É o fechamento da válvula. Então, esse barulho, na verdade, é o que a gente escuta do batimento cardíaco, não é a contração, mas o fechamento da válvula, que é em virtude da contração, mas não é ela que faz esse barulho. Só que, às vezes, essa válvula ela não está perfeita. Então, quando ela vai fechar, ela não fecha de forma simétrica, tá? De forma equilibrada, e aí há um pequeno retorno de sangue para a cavidade anterior, que é o átrio. Tá? Então, ela sai do ventrículo e vem para o átrio, diminuindo o fluxo. Então, se esse retorno ele for gigantesco, vai ter uma dificuldade maior de circulação e pode promover o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, é claro que existem condições que esse sopro é mínimo. Tá? Particularmente, eu tenho um pequeno retorno, que é um chiado, quando você bota vai auscultar, né? Coloca aquele aparelhozinho aqui. Tem até no início do livro, como vocês podem fazer um caseiro, né? Para colocar e ouvir os batimentos cardíacos e o movimento do coração. Então, quando você vai auscultar, tá, gente? Coloca lá, você vai escutar como se fosse um chiadozinho, tá? Então, aquele chiado, ele representa o retorno do sangue para a cavidade. Se não for grande, não tem problema, tá? Já foi avaliado, então, diz que não há problema nenhum. Mas quando ele é grande, aí precisa colocar uma válvula artificial para poder evitar esse problema. Ok? Bom, existe um outro problema que é relacionado com o controle de batimentos. Na aula, no vídeo anterior, eu coloquei para vocês, expliquei para vocês, que o controle do batimento cardíaco ele é automático. O próprio coração tem uma estrutura de origem nervosa, que é o nódulo sino atrial, que vai estimular as contrações. Tá? Ele estimula as contrações e aí o movimento é contínuo, tá? Sem parar, e você não tem consciência disso. Só que muitas vezes, ou algumas vezes, esse controle ele não é regular.
tem que ter contração do átrio, contração do ventrículo, contração do átrio, contração do ventrículo, alternando com o relaxamento. Isso aqui tem que ser num ritmo. Esse ritmo ele é identificado por aquele exame de eletrocardiograma. Aquele que sobe, dá uma descida, sobe, dá uma descida. Então, tem sempre pontos de alto, pontos de baixa, pontos de alto, e se você observar, um padrão que existe ali. Então, às vezes, existe um ponto em que ele está alto, baixo, aí faz três baixos e depois vai para um ponto mais alto. Então, aquela movimentação demonstra que ele saiu do ritmo cardíaco. Então, ele tem arritmia. Gente, a arritmia é perigosíssima. Então, quem sofre de arritmia tem que ter medicamento para controlar esse processo. Então, tem que ser um especialista. Não é um professor de biologia falando, ou um colega falando, ou um cara que conheceu alguém que sofreu falando, que vai orientar de forma precisa. Tem que verificar as questões de exames para saber qual é o procedimento que você vai ter. Mas uma atividade física exagerada pode provocar um mau funcionamento tão grande desse batimento, desse automatismo, que ele pode parar de funcionar. Aí dá uma insuficiência cardíaca também. Um outro problema relacionado com o próprio coração é o crescimento do coração. Esse crescimento do coração ele pode ter dois motivos. Um é hipertensão. Mas geralmente quando é hipertensão, é só o lado esquerdo que está muito maior do que o normal. Tá? A hipertrofia ventricular esquerda. É assim que a gente chama. Hipertrofia, que aumenta, ventricular, que é no ventrículo esquerdo. A hipertrofia ventricular esquerda. Geralmente quando a pessoa tem hipertensão, ela tem aumento da pressão sanguínea, pressão arterial, porque tem muito triglicérides na circulação, porque está começando a ter placas de ateroma, que depois a gente fala sobre isso, e aí o coração vai ter que contrair sempre muito mais forte para poder, ou ele é muito mais forçado para poder jogar. Então, se você força muito o músculo, a tendência dele é aumentar o seu volume. Então, esse volume, ele é aumentado nesse caso, que é uma consequência da hipertensão. Mas tem um outro, que é a doença de Chagas, que vocês devem ter ouvido falar lá no conteúdo do 7º ano. A doença de Chagas, que é a doença do besouro barbeiro, que não é o besouro barbeiro que provoca, tá, gente? O besouro barbeiro transmite, porque tem gente que acha que é um besouro barbeiro que está circulando por dentro do coração. Tá imaginando aqueles filmes de múmia, que tem os escaravelhos, tá? Não tem nada a ver com isso ali. Você tem lá o besouro, ele defeca, o parasita, que é um protozoário, entra na circulação, se instala no coração, e aí ele vai provocando inchaço. E o coração realmente cresce e vai chegar a um ponto que ele vai parar de funcionar. Certo? Então, tem um período em que você sabe que o coração vai crescer, um problema vai crescer, mas vai chegar um dia que ele vai parar. Então, a expectativa de vida ela é bem reduzida a partir do momento que você tem o desenvolvimento da doença de Chagas. Beleza? Bom, então, desse ponto em diante, aí eu já vou precisar mostrar para vocês os nossos slides de hoje. Lembrando que eu comentei a partir desse ponto, foi essa imagem aqui que eu deixei para a turma. Beleza? Lembra aí que eu mostrei a figura do coração para vocês. Falei que é o principal músculo, que tem duas cavidades, que é a átrio e o ventrículo, e anotei aí a presença das válvulas que chegam das veias, as válvulas entre o átrio e o ventrículo e as válvulas dos troncos, né? Aqueles que vão para os pulmões e aquele que vai para o corpo inteiro, que é através da artéria aorta. Bom, a partir daí, então, a gente analisa que o coração ele tem alguns movimentos, são os dois movimentos, um de contração e outro de relaxamento. A sístole é a contração, a diástole é o relaxamento. E isso é alternado, tá? Então, quando os átrios, tá? Aquelas duas cavidades de cima, sofrem a sístole, o que é que ele vai fazer com o sangue? Tá? Aqui são as duas cavidades. A mão esquerda lá de cima é o átrio, aqui de baixo é o ventrículo. Contrair o átrio, o que é que vai acontecer com o sangue? Ele tenderia a ir para os dois lados. Mas para cima não vai, porque tem a válvula que evita. Mas aqui ele permite. Então, passa e enche o ventrículo. Ele não pode contrair os dois. Tem que contrair um, porque o outro vai encher. A partir do momento que ele enche, aí ele contrai. Mas o outro vai se enchendo de sangue. Tá? Então, esse movimento aqui, ele vai sendo constante.
Tá? Então, é uma sístole atrial seguida de uma diástole ventricular. Quando o átrio contrai, o ventrículo está em relaxamento. E quando o átrio está em relaxamento, é porque o ventrículo está sofrendo a contração, porque ele está expulsando sangue ou para o tronco da pulmonar ou para a artéria aorta que vai distribuir para o corpo inteiro. E aí a gente só vai analisar isso daí quando estiver trabalhando os dois tipos de circulação sanguínea. Bom, quando existe a contração, esse sangue ele vai ter que partir para alguns vasos, tá? Eu já comentei quais são os vasos que a gente tem. A gente tem as artérias, são aqueles vasos que levam sangue do coração, ou seja, eles partem dos ventrículos. Então, tem a artéria que vai para o pulmão, tem a artéria que vai para o corpo todo, tá? Partindo do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Nos ventrículos é que vão chegar as veias. Aí, durante o movimento de contração, contraiu. Eu pressionei o sangue no coração e ele vai sair também pressionado pelo vaso de partida, tá? Pelo vaso que ele vai ser distribuído para outras regiões, que são as artérias. Então, as artérias vão sofrer pressão, porque o sangue dentro está empurrando a parede muscular para fora. Então, por isso que a gente chama de pressão arterial, é a pressão sanguínea ou pressão arterial. Nos capilares e nas veias, a pressão ela vai diminuindo. Até porque, gente, imagine o seguinte, imagine que você tem uma bomba d'água comum, você colocou a saída, uma entrada de água praticamente sem muita pressão, na chegada da bomba, e aí essa bomba vai empurrar água por outra saída. Tá? Vamos simular como se fossem as artérias. Quando ela sai com uma pressão grande. Mas se você pegar essa mangueira, dividir em duas, pegar essas duas, dividir em mais duas, pegar essas duas, dividir em mais duas, e colocar várias saídas, ou seja, ramificar, a tendência é que aquela pressão ela seja distribuída pelo aumento de superfície. Tá? Então, quando você aumenta a superfície, vai diminuindo a pressão. Ela vai diminuindo com o passar do tempo. Vai chegar num ponto que a pressão vai ser tão pequena que a gente não vai nem perceber, que é nas arteriolas e nos capilares. Depois ela vai retornar para o sangue, aí já não tem pressão praticamente nenhuma. Tá? Então, até retornar pelas veias também não sofre pressão. A pressão é só nas artérias. Então, quando a gente toca em alguma parte do corpo e sente a pulsação, é porque você está tocando numa artéria. Certo? Coloquei aqui está cheio de veia. Aqui, tá? Um monte de linha aqui que a gente vai ver, cheio de veia. Elas são superficiais. As artérias, elas são mais internas. É uma questão até de proteção, né? Toda vez que você corta, geralmente você corta um vaso sanguíneo, uma veia. Não tem pressão, dá tempo de coagular. Mas se corta uma artéria, vai sair um jato de sangue. Tá? Sai o jato de sangue porque está tocando numa artéria. Então, essa pressão arterial, ela é devida aos dois movimentos, tanto de contração do ventrículo, quanto ao de relaxamento. Porque sempre dentro da artéria está submetida a um valor de pressão. Então, essa pressão ela é medida naquela escala de milímetros de mercúrio, mmHg, certo? Que é milímetros Hg para mercúrio. Tem pressão na sístole e tem pressão na diástole. Certo? Ela está sempre sob pressão. Agora, onde é que seria maior esse valor de pressão? Na sístole do ventrículo, que impulsa para as artérias, ou na diástole, que ele está relaxado? Bom, se eu contrair, é claro que a pressão vai ser maior no momento da contração. Então, a pressão sistólica ela é maior do que a pressão diastólica, no momento que ocorre a diástole. Certo? Porque ele diminui o fluxo sanguíneo partindo pelos vasos. Então, quais são esses valores? Uma pessoa aguda tem, em média, uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio, 120 mmHg. Na pressão diastólica, isso daí ela vai cair um pouquinho para 80. É claro que isso varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo, com a atividade física. Se você está correndo, fazendo atividade física grande, forçada, é claro que isso daí vai aumentar. O seu coração bate mais rápido. Tá? É uma forma de distribuir mais oxigênio pelo corpo, distribuir mais nutrientes. Tá? Então, por isso que se aumentou o fluxo de batida, então vai aumentar também a quantidade de sangue sendo jogada, e aí aumenta a pressão um pouquinho. Mas algumas pessoas, naturalmente, têm uma pressão mais baixa, 11 por 7, tá? Tem alguns que têm a pressão um pouco mais alta, 12 por 9, que normalmente é esse valor. Tá? Por exemplo, a minha, em média, é 12 por 8. A gente chama 12 por 8 porque simplifica, viu, gente? 12 por 8. 12
representando 120 da sistólica e o 8 representando 80 da diastólica. A gente faz uma simplificação através desses valores. Tem o aparelho que você coloca e ele é digital, então ele já dá a média da pressão sistólica e diastólica, e tem aquele que você vai bombeando e espera o ponteirozinho e reduzindo. Aí quando aquele ponteirozinho vai reduzindo, depois que você vai soltando a máscara de ar, então você vai soltando e ele vem e dá uma paradinha e depois dá uma segunda paradinha. Cada vez que ele dá uma parada, é porque representa um aumento da pressão. Então, geralmente, ele para no valor de 120 e depois ele para no valor de 80. Ele vem dando várias paradas, mas principalmente no 12, no 120 e no 80. É assim que a gente faz a leitura pelo aparelho de medida de pressão arterial. Bom, lembrando que um outro fator que a gente coloca sempre, né, para verificar a condição da saúde do sistema circulatório, além da pressão, a gente avalia também a quantidade de batimentos cardíacos. Em média, a gente tem assim, varia de acordo com a idade do indivíduo, varia de acordo com o sexo, varia de acordo com a atividade física. Essa questão da quantidade de batimentos cardíacos. Uma criança, um recém-nascido, como o coração dela ainda é muito novinho, que não tem força suficiente para bombear e jogar muito sangue de uma vez só, então ele tem que contrair várias vezes ao mesmo tempo, tá? Ou seguidamente, né? Ele tem que bater continuadamente e muito rápido para bombear sangue para o corpo todo. Então, geralmente, uma criança ela tem um batimento cardíaco mais acelerado, 100, 110 batimentos por minuto. À medida que a gente vai envelhecendo, esse valor vai caindo. Tá? Então, vocês, na idade que vocês estão, em torno de 90 batimentos cardíacos por minuto. No meu caso, já está para 75, tá? A gente já está na meia idade. E idosos geralmente têm uma quantidade de batimentos menor, porque o coração dele já está mais forte, virtude de ter contraído muitos anos, tá? Seguidamente, então ele fica mais forte. Para contrair uma contração só, joga sangue para todas as partes do corpo ao mesmo tempo, certo? Mas se uma pessoa fizer uma atividade física, é claro que isso daí vai acelerar. Tá? Eu fazendo atividade física aqui, aí faço a medida, faço uma corrida na esteira, e aí quando eu vou olhar, observar e fazer a medida de batimento cardíaco, está em 120 batimentos por minuto. Minha média é 70, eu passo para 120, então é porque eu fiz uma atividade física forçada e automaticamente ele vai aumentando os batimentos. No momento que eu estou no mais alto grau de relaxamento, então ele reduz para aquela média que normalmente tem 67, 70, 75 batimentos por minuto. Então, varia muito de acordo com a idade, sexo do indivíduo e a atividade física. Lembrando que, às vezes, o coração acelera seu batimento em virtude de um tipo de ação de um sistema, que é o sistema nervoso autônomo simpático, que ele interfere também na produção da adrenalina, que é um hormônio que afeta diretamente as reações de defesa, fuga ou ira de uma pessoa. Certo? Isso daí vai ser para depois que a gente for comentar sobre os hormônios. Aqui está a figurinha representando a localização do coração. Você tem os dois pulmões, certo? E aqui você tem o lado direito da figura. Observe que ele chega para um vaso, chega para o outro, tá vendo? Ó? Átrio, passou para o ventrículo e aí ele sai por esse vaso. É uma artéria isso daqui, viu? Onde eu estou colocando a seta aqui, ó. Ele vem para o pulmão esquerdo, ele vem para o pulmão direito. Mas aí, no pulmão, já ocorre a troca. A coloração, gente, é só para diferenciar, mas o sangue lembra que é uma cor só. Tem gente que pergunta se o sangue de um lado é azul, do outro é vermelho, que é padronizado. É só para a gente destacar onde é que tem sangue que vem pelo lado direito e sangue que vem pelo lado esquerdo. Então, os vasos sanguíneos aqui, que estão em vermelho, representam já o retorno, são as veias. Chegam no átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo e ele sai por essa artériazinha daqui, que na verdade é uma artéria zona, né? Que é a maior artéria que a gente tem. E aí ela vai se ramificando para cima, se ramificando para baixo, distribuindo para o corpo todo. Durante os movimentos de contração, que eu disse para vocês, é mais ou menos isso. Ó. O sangue vem dos vasos sanguíneos, passa dos átrios, chega no ventrículo e, ao mesmo tempo, ele sobe para ser distribuído para os demais vasos, para as demais artérias. Tá? Então, não é
aqui contrai o lado esquerdo, depois contrai o lado direito. Não, contrai os dois ventrículos, os dois átrios, depois os dois ventrículos, e o sangue vai sendo distribuído e constantemente circulando pelo corpo. Bom, aí os vasos sanguíneos que a gente vê são dois, tá? São dois grupos de vasos sanguíneos importantes aqui. Já tem as capilares, mas a gente vai trabalhar com os dois. As artérias, que são aquelas que vão levar sangue do coração para outras regiões. Se elas vão levar sangue, elas estão sempre submetidas à pressão sanguínea no vaso, muito maior do que nas veias. Então, a musculatura que está presente nas artérias, que vão transportar sangue do coração para outros tecidos, contrariamente ao que seria nas veias, que transportam sangue dos demais tecidos para o coração, ela vai suportar uma pressão, e por isso que o aparelho muscular dela tem que ser maior, mais espessa, mais grossa, tá? Tem que ser mais resistente, mais elástica, para suportar a pressão. A veia tem essas características, mas não tão intensamente quanto as artérias. Então, aqui a gente vai trabalhar com as diferenças entre elas. A artéria transporta sangue do coração para os tecidos, as veias trazem sangue dos tecidos e volta para o coração. Ele vem drenando o sangue. Suportam alta pressão. No caso das veias, praticamente não sofre nenhuma pressão. E em virtude dela sofrer alta pressão, ela precisa ter uma parede muscular mais espessa. Não é o calibre, não é o diâmetro do vaso, é a parede muscular, certo? Da borda da parede muscular. Então, quando a gente tem um vaso que precisa suportar uma pressão muito grande, é necessário que ela tenha também uma resistência maior. Então, por isso que ela vai conter uma parede muscular. À medida que ela vai se distanciando, vai diminuindo o calibre, vai diminuindo o diâmetro, e a gente vai chamar de arteríola. Tá? Então, o que são arteríolas? São artérias de pequeno calibre. Tá? São artérias mais fininhas. Já as veias, que não sofrem pressão, a parede muscular dela vai ser um pouco mais fina e tem que ter uma coisa, como ela não tem pressão para empurrar o sangue de volta, ela tem que ter alguma coisa para sustentar o sangue durante a volta. E o que é que sustenta o sangue durante a volta? As válvulas. Tá, gente? Essas válvulas que, em muitos casos, elas se rompem. O sangue, imagina, daqui de cima a gente não tem muito problema, porque a gravidade vai descer, vai fazer com que ela desça com facilidade. O problema são os vasos sanguíneos trazendo sangue drenado das partes mais baixas do corpo até o coração, que vai sofrer a atração gravitacional puxando ele para baixo e não tem pressão para subir. Não tem nada para empurrar. Então, o que é que empurra? Contração dos músculos externos, tá? Não do vaso sanguíneo mais externos, a musculatura estriada, esquelética. Aperta o vaso sanguíneo, assim que aperta, aí o sangue vai subir. Só que quando ele sobe, ele vai tender a voltar. E aí o que acontece? Ele tem várias válvulas que fecham e seguram o sangue nessa veia. Deixa passar, fecha e segura nessa veia. Então, as válvulas venosas, elas evitam o refluxo do sangue na veia. Quando elas não estão bem, tá? Quando tem alguma lesão, aí a pessoa sofre de varize. Acho que vocês já viram alguém que sofre de varize. A veia fica bem dilatada, bem grossa. Não as microvarizes. Tá? Não só as microvarizes, mas as varizes, aquelas que você vê o desenho da veia bem delineado sob a pele, indicando que ali ocorreu uma destruição de válvula e o sangue está se acumulando. Sangue acumulando, há um problema que pode acontecer, chamado de trombose, e que pode obstruir e formar coágulos no próprio sistema circulatório, que não é para acontecer. Senão obstrui a circulação e aí não tem como dar sequência ao mecanismo de circulação sanguínea. E quando as veias diminuem o calibre, a gente vai chamar de vênulas. Bom, saiu das artérias, não retorna diretamente por veias. Ela tem que passar por um conjunto de vasos chamado de capilares. Capilares, gente, é de cabelo, tá, gente? É um cabelozinho tão fino quanto o cabelo. É um capilar. Então, eles são de pequenos calibres, não sofrem pressão arterial nenhuma e a parede muscular é tão fina que permite uma rápida troca de substâncias. Então, o sistema circulatório ele é coração, artérias, capilares, locais de troca sanguínea, veias e chega ao coração. A partir dessa análise é que a gente pode fazer o que a gente chama de comparação entre os dois tipos de circulação. Aqui eu estou mostrando para vocês o que seria essa parede muscular, tá vendo aqui, ó? Parede muscular bem mais larga, não calibre,
o diâmetro, mais a parede muscular de uma artéria, a parede muscular de uma veia e o que seria de um capilar. Praticamente ela só tem essa camada interna, ó, certo? Que aí permite a rápida troca de substâncias, um aglomerado simples de células, que permite a rápida troca de substâncias entre ela e o meio, ok? Então, analisando aqui, sangue saiu do coração, veio pelas artérias, passou pelos capilares, retornou pela veia, aí a gente vai analisar o que é a grande circulação e a gente vai analisar o que é a pequena circulação, certo? Mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula, porque por hoje eu acho que vocês já ouviram demais, certo? Então, agradeço aí a paciência de vocês por assistir essas aulas e assim que der, a gente entra em contato e manda alguma atividade para a povo. Valeu? Gente? Tchau, prof.